E agora, você que tem orgulho de falar do seu filho. Ai, meu filho tirou nota 10 em todas as matérias na escola. A minha filha sabe nadar como ninguém. O meu sobrinho é a coisa mais linda. Nunca vi ninguém tão bonito quanto ele. Será que fazer esses elogios na frente das crianças faz bem sempre a elas? O que vocês acham? Não sei. É isso que nós vamos conversar agora em um bate-papo de mãe para mãe. A psicóloga Roberta Cassatelli vai nos explicar como funciona essa questão da vaidade. Tudo bom, Roberta? Tudo bem. Você sabe que muitas vezes a gente vê mães, pais, até nós mesmos, né? Eu lembro da minha mãe falando sempre, meu pai falando sempre, até hoje às vezes eles falam. Mas aí vem minha dúvida, até que ponto elogiar um filho, dizer para todo mundo ao seu redor que o seu filho, a sua filha é sempre o melhor naquilo, ou ele faz isso, se gabar de algo positivo dos seus filhos, faz bem para eles? Então, eu acho que o elogio sempre faz bem. Só que é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, só que tem um limite para isso também. Sim. Desde que não haja um constrangimento para essa criança. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que a gente acaba projetando muito de nós mesmos nessas crianças, entendeu? E aí foge um pouquinho do limite do que é normal. Sim. O elogio em si, ele é muito bom, né? Ele é sempre um reforço positivo para essa criança, desde que não vai causar constrangimentos a ela, né? Você sabe que quando a gente decidiu falar sobre as fogueirinhas da vaidade, né, como a gente chama aqui, eu me lembrei na hora de um programa que tem num canal fechado, numa emissora fechada, que mostra mães, chama Misses Pequenas, se não me engano. Vocês já viram, gente? E as mães, elas lidam com as suas crianças, e crianças mesmo, assim, são bebês, de bebês até crianças de 12 anos de idade. Então, é uma competição entre crianças para ver quem vai ganhar a Miss Califórnia, a Miss Daytona, enfim. Só que o que me chamou a atenção nesse programa foi que, muitas vezes, a própria criança não estava com vontade nenhuma de participar do concurso, e muitas vezes a frustração vinha dos pais em relação a essas crianças, né? E você via que as crianças ficavam constrangidas realmente com aquela situação. E aí, o que fazer com isso? Então, é preciso respeitar a vontade da criança. Nesse caso, eu já vi, inclusive, esse programa. Já vi. O que acontece? Ali é um desejo da mãe. Sim. É uma frustração da mãe. Muitas vezes, é ela que queria estar ali. Então, o que ela faz? Né? Ela projeta em cima daquela filha esse desejo. E nem sempre é o desejo da criança. Sim. Às vezes não tem nada a ver com o momento dela. A criança nem sabe o que significa aquilo. Não sabe. Só que isso acaba acarretando algumas coisas muito ruins para a criança. Quando você diz acarretar, você diz num breve futuro, numa fase de adolescência, numa fase adulta. Isso, né? Porque ela acaba, vendo coisas ali que, de repente, mais tarde vai gerar nela competitividade, nela própria, né? Por exemplo, ali se trabalha com uma autoestima, de repente a autoestima dela pode ficar abalada, perder ali pode ser muito complicado. Talvez ela se sinta inferiorizada e passe isso para essa criança. Isso mesmo, né? A própria criança, ela vai se sentir o quê? Se ela não ganhar um concurso desse, olha, eu não sou boa o suficiente. Se eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa o suficiente para minha mãe. E aí começa outro problema. Aí desencadeia uma série de fatores negativos para aquela fase adulta, né? Isso mesmo. E sempre eu tenho que agradar os meus pais. Então, não ganhar é não agradar, não é mais ser amado, né? Não vou ser mais ser amada porque eu não ganhei. Vamos supor, como exemplo, um concurso público, né? Um concurso de Misses, aliás, né? Então, é complicado, né? Para a criança, mais tarde. Entendi. Né? Também tem um outro detalhe, né, gente, que assim, existem pais e mães que gostam de contar a vantagem mesmo em relação a um filho ou alguém que ele cuide, né? E é interessante a gente falar sobre isso porque muitas vezes esse pai e essa mãe buscam a perfeição do seu filho. E isso é uma cobrança muito grande para aquela criança. Né? Porque perfeição não existe, ninguém é perfeito. Agora, a partir do momento em que seu pai e sua mãe exigem que você seja perfeito, você já imaginou que você vai sofrer na fase adulta? Sem dúvida, porque você vai se cobrar cada vez mais. E assim, né? Você vai desencadear na fase adulta até alguns tipos de transtornos, né? Por exemplo, adultos muito rígidos, perfeccionistas, né? Quando você vai olhar a história deles na infância, você vai descobrir, principalmente uma mãe que era assim, que exigia tudo isso.
dele, entendeu? Porque já é natural, né? Se vocês analisarem, nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Nós tivemos a criação baseada na criação que eles tiveram, concorda? Então, você já carrega para o resto da sua vida algumas questões que você aprendeu. Então, você tem como mudar isso com o tempo? Tem. Mas existem algumas crenças, alguns costumes que você vai levar para o resto da vida. Sem dúvida, né? E assim, a gente nota que as mães, elas que estão mais próximas dos filhos, né? Então, quando a gente estuda história mesmo de um paciente adulto, a gente vai ver que essa mãe é a mãe realmente mais rígida, mais perfeccionista, que exigiu dessa criança, né? E nem percebe, né? Você sabe que eu estava vendo a história do Hitler, gente, e diz que a mãe dele era muito autoritária, né? E ele disse que o sonho dele era ser, nesse documentário dizia que o sonho dele era ser artista, que ele gostava de desenhar, mas que quando ele era pequeno, na escola, ele fez um desenho, se não me engano, e disseram que ele era um péssimo desenhista, que ele nunca ia conseguir fazer algo perfeito. Foi daí que desencadeou todo esse processo que vocês, acho que todo mundo deve saber, né, que aconteceu, e ele se tornou o Hitler, infelizmente, né, para uma nação. Então, muitas vezes, a forma como os pais criam seus filhos podem trazer problemas seríssimos para o futuro, né? Sem dúvida, né? Agora, como saber o limite, né? Como a Elisa Leporati estava dizendo agora há pouco e como eu também penso, como é gostoso elogiar um filho, né? Como é gostoso olhar para a cara do seu filho, para a cara da sua filha e falar: olha que bacana, olha como ele faz isso, olha que nota bacana que ele tirou, olha que aluno excelente que ele é. É muito gostoso, é muito prazeroso para um pai e para uma mãe ver o sucesso do seu filho, da sua filha. Mas aí vem minha dúvida, como saber aonde eu passei do limite ou até onde eu posso ir? Então, o limite, né, é onde você não constrange essa criança, né, onde você percebe que está realmente fazendo bem para ela, no dia a dia dela, na vidinha em grupo dela. A partir do momento que isso começa a trazer um constrangimento, que você começa a perceber que ela está também mais exacerbada na personalidade dela, a gente precisa então dar uma recuadinha, não parar de elogiar, mas dar uma recuadinha, mostrar os dois lados, porque tudo tem dois lados, né? A partir né? de que idade a criança começa a demonstrar de fato os seus sentimentos, claramente, assim? Olha, eu acho que a partir dos 3, 4 anos, ela já tem uma individualidade. Então, ali ela já começa a expor quem ela é, né? Com 7 anos é quando a gente fala assim, olha, ela realmente aprendeu a dizer tudo que ela pensa, né? E manda bala, né? Ou seja, com 8 anos ela já tem autonomia de decidir aquilo que ela... Autonomia até a página 49, né? Mas de dizer sobre os seus sentimentos, sobre as suas críticas, seus elogios, ela consegue verbalizar isso tranquilamente. Consegue. Até antes disso ela já consegue. Então ela mesma começa a falar, mãe, dá um tempo, ó, para. Ou ela sai correndo, né? Porque a criança, ela tem vergonha, ela né? se sente envergonhada. Então, talvez, de repente, uma forma de descobrir se você está passando do limite é aquele olhar, né? Tipo, mãe, tipo, né? Presta atenção, né? Não faz isso na frente dos meus amigos. Dá um tempo, né? dá um tempo. Aquele olhar assim, né? Tipo... menos, Isso né? mesmo, né? Porque até na idade deles, né, tem uma aceitação ou não do grupo, né? E ser muito além do grupo também não é muito bom para aquela criança, né? Ela acaba ficando isolada. É verdade. E muitas vezes a criança também fica vermelha. Já repararam, gente? Eu já vi várias crianças ficarem vermelhas. A mãe fala alguma coisa, a criança fica vermelha, tem vontade de se enfiar embaixo da perna. Isso mesmo. Isso também pode ser uma forma de enxergar que tem algo exacerbado nessa situação. Isso, está mostrando para essa mãe, né? E aí pode desencadear outros problemas, né? De repente até uma timidez, ou não vou fazer mais, de tanto que me pedem, né? Então, ficar na minha, mais ou menos isso. O fato de a criança ir bem na escola, ou muitas vezes ser realmente a melhor aluna do inglês ou da natação, faz com que ela, já pelo fato de ser a melhor, se sinta numa posição superior em relação às outras crianças, independente do pai e da mãe falar? Isso vai depender muito da personalidade dela, né? Tem crianças que já trazem isso dentro de si, então elas vão se sentir. Faz parte da personalidade dela. Dela, não tem nada a ver com o pai ou com a mãe. E tem crianças que levam isso numa boa e nem querem muito que realmente as pessoas saibam disso. Né? Isso depende muito da personalidade da criança. O que você indica para quem está nos assistindo, que muitas vezes tece diversos elogios para os seus filhos, mas que agora nos assistindo pensa, opa, eu acho que eu estou passando dos limites? É observar a criança e se observar. Até que ponto aquele elogio, por exemplo, é para a criança realmente ou é para mim mesma? Eu preciso me observar e respeitar o meu filho, né? Então, eu acho que é observar e perceber qual é o meu limite. Aí dá tudo certo. E
quando as outras mães ou outros pais criticam os nossos filhos? Como a gente deve agir? Isso é muito complicado, porque é a competitividade natural, né? Natural da vida. Natural da vida. Eu acredito assim, às vezes a reação é realmente ter bom senso. Não adianta nada a gente ir lá bater de frente. Bater de frente, né? É ter bom senso, é procurar, eu acredito assim, ficar mais na sua, né? Para que essa mãe ou esse pai perceba, né, que realmente quem está exacerbando tudo isso são eles. Porque que adianta a gente bater de frente? A não ser que isso esteja prejudicando os nossos filhos diretamente. Aí eu acho que precisa se repensar. Mas quando a coisa é muito superficial, então às vezes a gente precisa ter um bom senso, é um meio deixar para lá, né? Engraçado que você falou sobre competição e tem muitas mães que transformaram a maternidade numa modalidade nova, né? A modalidade de competir. Desde a gestação já começam a competir umas com as outras. E eu penso que isso o bebê já sente dentro da barriga, né? Completamente. Não é? Né? Os bebês, já comprovados, eles têm sensações dentro do útero. Não sentimentos, mas sensações de rejeição, de aceitação, de ansiedade, com certeza. Já sentem. E quando você diz sentem, vamos colocar aqui uma situação. Vamos imaginar que essa mãe engravidou, mas não tinha o mínimo desejo de engravidar. Então, quando esse bebê nascer, ele vai se sentir rejeitado, é isso? Às vezes. É a sensação que você diz? A sensação, não sentimentos, mas isso já é comprovado. Entendi. Muito bom. Se você tiver interesse em conversar com a psicóloga Roberta Cassatelli, o telefone é o 4992-9847, 4992-9847. Também tem um e-mail para você se comunicar, que é o robertapsique@hotmail.com. Sucesso, viu? Obrigada. Um bom final de ano para você, um pra bom você Natal. Também. Obrigada pela participação.